E dando sequência ao nosso projeto sobre a lei de abuso de autoridade, hoje vamos falar sobre o artigo 4º e o artigo 5º. O artigo 4º ele fala sobre os efeitos da condenação e o artigo 5º ele fala das penas restritivas de direitos. Começando pelo artigo 4º, o caput diz o seguinte: são efeitos da condenação. Então aqui nós temos quais são os efeitos do agente ser condenado pelo crime de abuso de autoridade. Inciso 1º, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo, valor mínimo, para a reparação dos danos causados pela infração, considerado os prejuízos por ele sofrido. Aqui nós temos um efeito automático da condenação. Diego, mas por que você está falando que esse é um efeito automático? Porque nós temos dois efeitos que eles devem ser o quê? Justificados na sentença. O inciso 2º fala o seguinte: a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. E o inciso 3º, a perda do cargo, do mandato ou da função pública. O parágrafo único, ele fala o quê? Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3. O 2 é o quê? É a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E o inciso 3º, que é a perda do cargo, do mandato ou função pública. Do caput deste artigo são condicionados à reincidência em crime de abuso de autoridade e não são efeitos automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, o efeito da condenação, inciso 1º do artigo 4º, ele é automático. O inciso 2º e o 3º, ele é o quê? Eles são condicionados à reincidência em crime de abuso de autoridade e devem ser declarados na sentença por quem? Pela autoridade judiciária. Agora nós temos o artigo 5º, das penas restritivas de direitos. Artigo 5º, as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são. Então aqui nós temos o quê? As penas que o juiz pode aplicar em substituição às penas privativas de liberdade. Inciso 1º, prestação de serviços a comunidades ou a entidades públicas. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Então, sempre que o juiz aplicar a suspensão do exercício ou do cargo, ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, o prazo aqui é 1 a 6. Se for 3 meses, o período que o funcionário, que o agente público, se tratando de um servidor da administração, caso ele seja, o tempo que ele ficar afastado do seu cargo, ou do seu mandato ali, da sua função, ele não terá o quê? Ele não terá o seu vencimento ou a sua remuneração. Por quê? Senão, ao invés de ser uma pena, vai estar sendo algo benéfico para o agente. Por quê? Imagina um sujeito ele ser condenado pelo crime de abuso de autoridade e a sua condenação é o quê? Ficar afastado do seu cargo, função ou mandato, e ele receber durante esse período. Não faz sentido, Então, a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato será sempre o quê? Com a perda dos vencimentos. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos, as penas que eu abordei com vocês, podem ser aplicadas autônoma, ou seja, somente uma, ou cumulativamente. O juiz pode aplicar o quê? As duas penas. Ou seja, o juiz pode aplicar somente uma ou ele pode aplicar as duas penas. Ele pode o quê? Condenar o sujeito ali, a que ele preste serviço à comunidade ou à entidade pública, e juntamente o quê? Deixando ele afastado do seu cargo, mandato ou emprego público, pelo prazo de 1 a 6 meses.